Olá, povo bom. Hoje eu vou atacar várias perguntas num vídeo só. Se você não sabe o que está acontecendo, meu nome é Thiago e eu tenho nas últimas semanas respondido e recebido perguntas de quem me acompanha, tanto na música como na sala de aula, como sei lá onde. E vocês enviam perguntas e você pode enviar pergunta de qualquer jeito, aqui no Instagram, lá no Twitter. Se eu ver que a pergunta é legal, eu vou anotar e vou responder. De novo, poderia dizer 1 milhão de coisas, podia considerar, podia pregar um sermão de 3 horas aqui, mas não é legal, não vai acontecer. Então, eu vou responder só o suficiente para fazer você pensar e continuar vivendo, refletindo, ajudando outras pessoas ao seu redor a entender alguma coisa importante. Então, hoje eu selecionei várias para fazer numa tacada só com respostas curtinhas. E se eu ver que uma pergunta exige mais, aí eu vou fazer o vídeo mais longo. Então, vamos lá. Primeira pergunta vem de Ismael. Ismael. Tiago, você poderia fazer um vídeo sobre perfeccionismo? Claro, Ismael. Só que eu poderia estender esse vídeo, mas eu não vou. Então eu vou direto ao ponto. Perfeccionismo, para muita gente, é a ideia de que na sua caminhada com Cristo, você vai se tornar perfeito no sentido grego, de sem pecado, sem falha. Perfeito, você vai, né, não comer carne, comer só vegetais que brotam do chão, e tem gente que só come coisa que cai da árvore, e daí você não olha para ninguém com malícia, você não peca em nenhuma circunstância, porque perfeição está ligada a pecado. Na Bíblia, a perfeição não está necessariamente ligado à ausência de pecado. Ela está mais ligada à caminhada, à maturidade com Deus, ao crescimento com Deus, mesmo dentro do nosso contexto de pecado. Porque por mais que você se convença, e primeiro João vai te acusar, aquele que fala que não tem pecado é mentiroso, então isso já é um problema em si mesmo. Mas por mais que você se convença que não está pecando, que já é uma coisa engraçada, a gente ainda carrega a nossa natureza pecaminosa, que sempre cria esse conflito dentro do ser humano, essa guerra. Então isso sempre vai existir lá até um dia esse mundo ser renovado pela graça de Cristo. Então, para ajudar você a entender essa ideia de que perfeição não está ligada a pecado, eu só vou lembrar você de Gênesis 6. A Bíblia fala de Noé da seguinte maneira: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus companheiros. A palavra íntegro é tamim no hebraico, e tamim é perfeito, ele era um homem perfeito. Só que Noé era perfeito no sentido de sem pecado? De forma alguma, porque quando você chega aqui no final do capítulo 8, depois do dilúvio, depois de tudo, a Bíblia fala: levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando dos animais limpos e das aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o seu desígnio íntimo. Então, mesmo depois, o dilúvio não tem nada a ver com Deus limpando o pecado, e a gente pode fazer um outro vídeo sobre isso, por mais que a terceira margem do rio, para quem não conhece, corre na internet e procura terceira margem do rio, já tratou desse assunto. E lá na Nova Semente, se você for no YouTube procurar a Anatomia da Destruição, foi uma série que todos nós da terceira margem fizemos sobre esse assunto. O ser humano continua corrupto, continua mal, e Deus está tentando trabalhar, tentando trazer para perto, tentando fazer ele crescer em maturidade, mesmo dentro de uma condição de um mundo de pecado. Portanto, eu gosto muito também de Mateus, cara. Eu vou usar esse outro texto porque esse é o que eu sempre uso para falar de perfeição. Jesus fala no Sermão da Montanha: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo. Isso é Mateus 5, verso 43. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. E no final desse discursinho, Jesus fala: portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, perfeição na Bíblia está mais ligada a essa maturidade com Deus, a caminhada, ao crescimento em amor. Um amor que me faz estender amor e atenção até mesmo ao meu inimigo. E quando eu cresço nessa maturidade do amor, aí sim eu me torno perfeito, mesmo sendo um pecador carente da graça de Cristo constantemente na minha vida. Então acho que esse foi um pouquinho. Próxima pergunta. Mateus: Tiago, por que os pregadores demonizam tudo e nunca dão solução para nada? Ixi, Mateus, eu não sei onde você congrega, mas eu posso te dizer que é muito mais fácil você
condenar o pecado do outro do que entender o que a Bíblia está dizendo sobre qualquer outra coisa. Porque se eu pegar o microfone lá em qualquer lugar e falar, olha, essa geração, e daí você fala da águia que voa, os jovens correrão e não se cansarão e voarão como águias, ao invés de entender o texto bíblico, você já vai apontar para sei lá quem na sua igreja. Falar, olha, em vez de ser águia, eu estou vendo que tem algumas galinhas aqui na igreja. Em outras palavras, é bem mais fácil você demonizar alguém e criticar alguém, porque no centro de todas essas acusações e a referência da moralidade é você, não é a Bíblia. Porque para entender a Bíblia você precisa estudar. Você precisa não só estudar para entender o conteúdo, mas você precisa viver para daí conhecer de fato aquilo que está escrito. Eu repito isso para meus alunos direto. O entendimento do texto bíblico não acontece quando você entende o texto bíblico lendo, mas quando você vive o texto bíblico na vida, na caminhada. Então, tem muita gente preguiçosa aí fora, que não está nem aí para o que o texto bíblico está dizendo, que escolhe um texto, tira do contexto só para criticar, e o pessoal fica alarmado porque fala, ó, esse aí tem autoridade, ele tem poder, a mensagem dele é... E nós no Brasil, que é um país colonizado, a gente ama apanhar, né? Em qualquer circunstância, quer seja política, religiosa, a gente gosta de sofrer, de falar, não, esse sou eu sou esse pecador. Então os pastores, eles, independente de qual denominação seja, eles capitalizam em cima disso, dessa fragilidade nossa, e daí tacam pau em vez de apresentar a leveza da religião de Cristo, da religião que não é um sacrifício. Por que não é um sacrifício? Porque Cristo já se sacrificou por mim. E eu vivo agora nessa libertação, nessa liberdade, nessa leveza de saber que eu não preciso fazer nada, de que Ele já fez tudo. E tudo que eu faço agora nada mais é uma resposta à graça que Ele me oferece. Então, em vez de fazer teologia por essa via positiva, é mais fácil eu só tacar pedra, porque eu não preciso estudar para tacar pedra, porque eu sou a referência. E quando eu sou a referência, eu sou Deus, entendeu? Então é isso. Mas tenha misericórdia dessa turma aí, eles precisam de abraço. Então quando você vê algum pregador demonizando ao invés de apresentar a solução, seja você a solução, meu amigo Mateus. Vai lá e abraça o pastor, ele vai ficar super feliz. Mais uma. Rafael, eu posso ser cristão sem nenhuma congregação? Rafael, ser cristão é seguir a Cristo, é caminhar com Ele no seu dia a dia. É isso. Aí você vai descobrir que congregar com Cristo não tem só a ver com o que acontece em sinagogas ou igrejas, tem a ver com congregar com qualquer um. Jesus se congregava com fariseus na casa deles, com o povo na rua, na montanha, ensinando, se congregava com publicanos, pecadores, com prostitutas, e depois que, antes dele subir para as alturas, ele fala, agora vocês vão. Pregai na vida esse evangelho de libertação, de graça, de misericórdia, e encontrem, né, essa congregação, essa vivência com todo mundo na sua caminhada. Não só na eclésia, nas congregações formais, na casa dos irmãos, mas por onde você for. E Pedro fez isso, Paulo fez isso, todos fizeram isso. Mas hoje em dia, eu já falei num outro vídeo, tudo que Paulo e Jesus ensinam hoje é interpretado como se fosse igreja, sua igreja local. E pode incluir a sua igreja local, mas não é apenas a sua igreja local. Portanto, eu gosto de entender que a congregação, de acordo com a Bíblia, não se limita apenas a uma igreja, mas ela é muito mais ampla, muito mais aberta. Congregação com todas as pessoas, na sua casa, na sua escola, e em todo lugar onde você contribui para a vida, para o bem, onde você fala da graça e da leveza de Deus na vida. Isso é uma congregação também. Então a gente aprende a congregar em todas as circunstâncias e não só na igreja. Então é possível ser cristão. Ser cristão é seguir Jesus. Faça o que Ele faz, abra o Evangelho e se alimente. Veja o que Ele faz e faça o mesmo. Sem sacrifícios. Peça para você nascer de novo e você vai ver quão belo é esse caminho, quão leve é esse caminho. Isso vai ser muito bom. Última pergunta. Tiago, minha mãe é da Assembleia. Ela briga demais para eu ser igual. O que eu faço? Abraça essa mulher. Sabendo que o Evangelho fala desse discipulado, de seguir Jesus, e que congregação é você estar em paz e amando as pessoas em qualquer circunstância, se sua mãe leva o aspecto da sua denominação muito a sério, vai com ela. Vai com ela porque isso é importante para ela. E você amando seus pais, cuidando deles, caminhando junto com eles, vai ser um testemunho muito mais forte do que você pertencer a B, C, D, E ou F, qualquer denominação e religião. Ame as pessoas, cuide delas, principalmente dos seus pais. Na verdade, ela só quer sua companhia. Então vai junto, abrace
e viva o verdadeiro evangelho da liberdade em Cristo, que encontra congregação em todas as circunstâncias, incluindo nas igrejas. Tá bom? Tchau, meus queridos. Um abraço.